A AVCast de hoje estamos aqui com uma convidada super especial, Silvia Kimieli, da Escola da Gestão Automotiva. Seja bem-vinda, Silvia. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês, um privilégio. Vamos dar algumas dicas, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né? Sempre o intuito do podcast é contribuir, né? Com certeza. E hoje nós vamos tirar, eu vou tirar pelo menos várias dúvidas minhas em relação à produtividade. A produtividade, a rotina, ela ajuda na meta, bater a meta? Muito, muito, ajuda muito. Vamos lá. Então, a rotina, Ale, ela garante algumas coisas importantes, hein? Ela garante eficiência, produtividade e consistência das coisas, das suas atividades no dia a dia, né? É bem importante mesmo. A rotina, ela chega a ser chata ou não? O que você acha? Então, a rotina, ela, no começo, ela parece ser chata. Realmente, você tem razão quando você usa essa expressão. Mas depois de um tempo, ela vai te ajudar. E isso vai ser bem importante para você, porque aí você vai ter meio que, já sei que eu tenho que passar por essas etapas. E no seu dia a dia, você tem coisas legais só para fazer? Você tem coisas que não são tão legais assim. Que precisam ser feitas. Precisam ser feitas. Então, qual é a vantagem de você ter uma rotina? Que você vai dizer assim, sei que eu vou ter que passar por isso. Posso dar um exemplo para você assim na prática? Claro. Uma viagem internacional, né? Por exemplo, demora bastante. Você já sabe que você vai ter que chegar antes no aeroporto, que você vai ter aquele chá de cadeira, que você não vai dormir durante o voo, mas você sabe que no final vai ser legal. Então, esse processo você tem que passar por ele. Então, se você estiver preparada psicologicamente, show. Você vai passar mais tranquila. Gostei do seu exemplo, porque realmente eu ficaria feliz de estar ali esperando, viu? Essa rotina é uma delícia, né? É uma delícia. Viajar é sempre viajar. Então, assim, dentro de uma loja, eu como vendedora, como que eu posso ter processos melhores no meu dia a dia para que eu consiga vender, para que eu consiga atender? Porque às vezes eu tô atendendo um cliente e chega outro, né? Como que eu faço assim? Como que eu monto esse processo? Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter uma organização, né? E uma organização não é só uma organização física. Ai, deixa eu deixar minha mesa arrumada, as minhas coisas. Não, é uma organização mental, né? Então, preparar o seu psicológico para isso. Então, vou pegar esse seu exemplo aí. Eu tô atendendo um vendedor. Eu como vendedora, tô atendendo um cliente lá na mesa e, de repente, chega outro. Eu preciso ficar tranquila mentalmente. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, porque se eu ficar agitada, eu vou prestar um mau atendimento para quem tá ali na minha frente. E a pessoa vai ficar incomodada e eu não vou conseguir fazer nenhuma coisa e nem outra. Então, a primeira coisa por isso que a gente fala de rotina, de processo de pensamento, né? Então, antes de uma ação, vem um pensamento. Então, vamos lá. Eu estou sentada atendendo um cliente, a primeira coisa que eu faço, primeiro, se for um cliente que eu vou fechar negócio, né, eu preciso levantar, cumprimentar esse cliente, dizer, olha, eu estou atendendo um cliente aqui, né? Por que eu dou esse exemplo positivo, Ale? Imagina que esse cliente que está sentado, que ainda não adquiriu o veículo, pensa, nossa, é assim que ela vai me tratar se ela estiver ocupada e eu ligar para ela? Então, eu preciso tratar este cliente que está chegando muito bem na frente do outro também, para que o outro tenha uma segurança. Poxa, olha que bom, olha, ela tá ansiosa, ela tá fazendo o trabalho dela, tá tentando fazer as duas pontas. Então, um cliente, quando ele tá sentado na sua frente, ele está atento a todos os detalhes. A forma como você atende um telefone, a forma como você trata um colega de trabalho. Então, tudo isso representa quem é você. Isso te ajuda a vender. Porque hoje um cliente, quando ele vai até uma loja, ele já pesquisou. Pesquisou na internet, pesquisou no site, ele já tá bem decidido para aquilo que ele quer. E aí, quando ele chega na loja, aquele ambiente tem que estar muito bom para ele, tem que estar convidativo para ele se sentir seguro. E óbvio, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser bem atendido. E o bom atendimento não é só o bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, as palavrinhas mágicas, mas o bom atendimento é a atenção, olho no olho, é prestar um bom atendimento aos colegas de trabalho, né? Eu não sei se você... Espero que não, né? Mas eu não sei se você já se deparou com alguma situação ruim. Às vezes você tá comprando algo e dentro da loja tem uma briga, uma discussão entre vendedores. Aí você fala, nossa, é assim que eles se tratam, né? Então, cuidado com isso, tá? Então, tranquilidade no pensamento é a primeira coisa, tá bom? Tudo comunica, né? Tudo, quando o cliente está na loja. Sim. Em relação, assim, ao processo em si de um vendedor, Certo. como que ele pode fazer para melhorar e
para conseguir bater a meta? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre produtividade. O que é produtividade? Então eu sou uma vendedora e eu tenho uma meta, por exemplo, de 10, eu tenho que vender 10 carros no mês. Eu acho que 10 carros é uma meta comum, né, a nível nacional. Sim. É uma meta comum. Se eu tenho que vender 10 carros e eu tenho aí mais ou menos uns 22 dias trabalhados, olha que legal, eu tenho que a cada 2 dias fazer uma venda. Então hoje é dia 1 do mês, então até dia 3 eu tenho que fazer uma venda. Poxa, chegou dia 3 eu não vendi, eu já tô atrasada. Mas antes de eu vender, o que eu preciso ter? Uma lista trabalhada de clientes, né? Então, vamos elencar de forma bem simplista, eu preciso estar, no mínimo, com um contato entre 10 a 15 pessoas para conseguir converter uma venda. Só que eu não arrumo 10 pessoas hoje, né? Oi, tudo bem, começo ligando hoje. Então, eu venho trabalhando esses clientes. Então, a organização ela é importante exatamente porque eu preciso manter uma comunicação de tempo em tempo com esse consumidor. Eu preciso de tempo em tempo falar com ele, deixar ele na minha base de dados, para aí sim eu conseguir, a cada 2 dias, efetivar uma venda. Só esse é um exemplo, né? Então, na prática, o que eu preciso fazer? Qual a minha meta? Dividir a minha meta por dias do mês. Eu costumo brincar que os vendedores, e assim é uma brincadeira saudável, eles são uma pessoa até o dia 25 do mês e uma outra pessoa do dia 25 ao dia 30. Porque dia 25... Fechamento. Quantos carros eu tenho vendido? Eu só tenho vendido 2, mas faltam 8, né? Então, imagine só, o que você não fez em 25 dias, você não vai fazer em 5. E aí, isso vai te deixar frustrado, vai te deixar estressado, vai deixar um ambiente caótico, porque você vai querer resolver uma situação que você tinha 30 dias e você vai querer resolver em 5. Não vai resolver. Então, é por isso que ter uma rotina, um processo de trabalho, mentalizar isso, eu tenho que prospectar, eu tenho que fazer um CRM, eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que pedir indicação. Tudo isso é muito importante para você ir juntando pessoas nesse cestinho, né? Então, imagine que no decorrer do dia, do mês, você vai juntando pessoas para depois ir tentando fazer a venda. Né? Mas isso aí, por exemplo, eu como vendedora, eu tenho que chegar na loja, anotar tudo que eu tenho que fazer. Hoje eu preciso ligar para 10 clientes. Sim. Como que é o processo para eu ter mais produtividade? O que eu preciso realmente fazer para eu entrar em ação e para eu ter o resultado de venda de 2 carros a cada 3 dias, por exemplo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é... Você tem clientes que te visitaram há 1 mês atrás e não fecharam? Eu tenho. Eu tenho clientes que me ligaram e que não voltaram a me ligar? Vai tudo para minha agenda. Eu tenho clientes que mandaram um lead, fizeram uma pergunta, eu respondi e esse cliente desapareceu? Eu também tenho. Tudo isso é uma agenda de clientes que você vai fazer. Quando você faz essa agenda, você vai descobrir lá, nossa, para quantos eu tenho que ligar hoje? Então você vai sentar, vai dedicar parte do seu dia para fazer isso. E pensem, pessoal, uma dica bem importante para vocês. Se vocês têm uma taxa de conversão de 10%, e vocês precisam vender 10 carros, vocês precisam atender ou falar com 100 clientes. Sabe o que significa, Lê? 90 nãos. E 10 sims. Então, você, vendedor, tem que estar preparado para o não. Não pode desanimar. Não pode desanimar, não pode desistir e tem que persistir. Né? Então, a persistência é um grande caminho. E a rotina é uma persistência. Todo dia eu faço a mesma coisa. Então, eu entro em contato com os clientes. Que clientes? Que me mandaram lead, que me ligaram, que visitaram a loja, que eu recebi indicação, né? Então, ainda falando um pouquinho dessa questão da produtividade, todo mundo gosta de receber uma dica. Ah, Ale, come num restaurante assim, Ale, lava o carro em tal lugar, Ale, faz um serviço. A mesma coisa um veículo, né? O veículo é o segundo bem, né, de consumo mais desejado do brasileiro. Então, imagine que quando eu recebo uma indicação, se você quiser trocar de carro, vai em tal loja e fala com tal vendedor. Peça essa indicação. Ligue em nome do cliente. Olha, eu sou a Silvia, eu sou vendedora da loja tal, eu atendi a Alessandra, ela me disse que o seu carro já tem alguns anos, que você pretende trocar, eu estou à sua inteira disposição. Você pode conversar com a Alessandra, verifica o quanto foi bom o processo de venda com ela. Então, você vai conquistando clientes através de outros clientes, né? Isso é um passo a passo bem importante na rotina diária.
tá bom? Tem que pedir indicações. Tem que pedir indicações. Posso contar uma história minha verdadeira? Claro. Então, eu vou contar uma coisa. Meu pai queria comprar um veículo de uma determinada marca, não vou falar o nome aqui só para não privilegiar algumas e não as outras, né? E aí ele chegou na loja, estávamos eu e eu também ia trocar de carro. E quem estava em contato com o vendedor era eu. Sentamos na mesa do vendedor, o vendedor extremamente prestativo, educado. Olha, a venda foi perfeita. Quando o vendedor levantou da mesa para tirar xerox dos meus documentos, eu falei para o meu pai, e você, pai, você não vai falar do seu carro? Você também quer? Aí ele disse, mas ele fingiu que eu não existia. Ele só tá com foco em você. Falei, verdade, pai, eu não tinha me atentado a isso. E o vendedor voltou, fez toda a venda para mim, nota 1 milhão. Meu pai, para ele, não era nada ali naquele momento. Saímos dali. Na próxima concessionária daquela marca, meu pai parou, não perguntou o preço e comprou o carro, pagou mais caro. E aí eu digo para você, olha a chance que o vendedor perdeu. Então, se ele tem um processo de trabalho em que ele já coloque como rotina, sempre que atender um cliente ou sempre que vender um carro, pedir uma indicação, ele não vai perder oportunidades. Então, é uma forma de você também aumentar essa sua listinha aí de contatos para manter uma boa base de dados. Um vendedor, qual é a maior riqueza de um vendedor? É a agendinha dele. São os clientes fiéis a ele e os clientes que ele está em contato. Que legal. Então, ele poderia ter virado pro seu pai e ter falado assim, né? Vamos trocar o seu? Só uma perguntinha, já ia fazer outra venda. E agora? E o senhor? Já ia fazer outra venda. Então, eu já fui vendedora, né? Muito tempo atrás. Também de uma concessionária ao qual você também já trabalhou, aí uma bandeira. Também não vamos falar aqui, né? As bandeiras. Mas meu maior volume de vendas era na oficina. Porque quando chegava um carro, por exemplo, guincho, batido, eu entrava em contato com o cliente e falava, olha, nossa oficina, nossa funilaria é a melhor que tem aqui em São Paulo. Mas um carro batido nunca é o mesmo, né? Posso fazer uma avaliação? Quem sabe o senhor, ao invés de vir buscar o seu carro recuperado, o senhor não pega um carro zero? Então, muitas das minhas vendas eu fazia dentro da oficina. Excelente dica. Os vendedores atendem aos clientes da oficina, viu? Sim. Então, qual era a minha rotina? Eu chegava na concessionária às 7 da manhã. Porque às 7 da manhã o balcão de pós-vendas está lotado, porque é o horário em que os clientes trazem os carros para revisão. É o horário em que os clientes, né, normalmente deixam o veículo porque vão trabalhar e pegam no final do dia. Mas que horas que você tinha que entrar, Silvia? Eu tinha que entrar às 9, mas eu entrava todo dia às 7. Então, todo dia às 7 eu estava lá conversando com todos os clientes da oficina. E eu cheguei a vender mais de 30 carros no mês com essa técnica, né? Então, eu tinha esse processo de trabalho, eu tinha essa rotina de trabalho para aumentar aí a minha carteira de clientes. E, obviamente, conseguir ali uma proximidade, né? Porque eu falava, que legal, revisão, nossa, mas seu carro tá novo. O cliente, ele quer ouvir que o dele é bom. Do outro, o zero eu já sei, mas ele quer ouvir o dele. Então, quando você também traz esse script, é bem relevante aí na comunicação. E você pedir autorização? O seu carro tá novo, mas eu vou fazer só para você ficar sabendo. Pedir autorização, conversava. E muitas vezes o cliente, ao invés de falar com o consultor técnico, falava comigo. Você sabe se meu carro já tá pronto? Por quê? E aí eu prestava esse atendimento. Então, assim, uma outra dica, já que você falou sobre dica, né? Não seja um vendedor, seja um consultor de vendas. Né? Eu até hoje, faz muitos anos que eu saía, eu tenho clientes que eram meus que me ligam. Silvia, o que você acha de tal carro, de tal coisa? E nem sempre o dinheiro é para você, mas você tem um cliente ali, para sempre. E tudo que você indicar, ele vai fazer. Com certeza. Eu lembro de um ex-gerente meu que falou uma vez para mim, que se o cliente não comprar de você, comprar qualquer um outro carro, e ele vir para você e te mostrar, você fala que excelente compra, maravilhoso. Por que ele veio te mostrar, né? Porque ele confia em você. Sim. E na próxima vez que ele for trocar, ele com certeza vai trocar de novo com você. E aquilo lá ficou na minha cabeça, né? E ele vem mesmo. Porque ele cria essa confiança, né? Ele quer mostrar, ele quer conversar. Meu carro tá na oficina, você vê pra mim, me avisa quando estiver pronto. Sim. É tudo você vendedor, né? Você sabe que teve uma época que chegou um carro, isso há muito tempo atrás, um carro bem grande, né? Pode falar a marca? Pode. Era um Civic, né? Então aquele Civic grande, diferente, e as pessoas tinham muita dúvida se caberia na garagem dos prédios. E as vendas todas que eu fiz de Civic foram porque eu fui até a casa do cliente e falei pra ele, manobra.
Põe você na sua vaga. Ah, nossa, é comum, o carro entra, show. Então, às vezes, gente, é um detalhe. A venda, ela é um detalhe. Ah, Silvia, mas do jeito que você fala, parece que é tudo tão fácil. Não. Lembra que a gente vai ter, nós podemos ter até 90 nãos num mês? Num mês, hein? Não tô nem falando de um ano aqui. Então, o seu foco tem que estar. Eu preciso vender, a minha meta é essa e eu tenho que cumpri-la. E para cumprir a minha meta, eu tenho que ter um número X de pessoas na minha carteira. Então, como eu coloco mais gente aqui nesse meu funil? Como eu encho de pessoas nesse funil para que saiam vendas aqui embaixo? Pedindo indicação, indo até a oficina. Olha, lojas, eu já trabalhei em lojas multimarcas também que não tinham a oficina, mas tinham lojas de floricultura do parceiras, lado, né? Lojas dentro de uma avenida. também. Gente, às vezes a gente tá atrás de tanto cliente e o nosso vizinho não tem, né? Eu lembro que uma vez no condomínio onde eu moro, eu falei, gente, mas não tem um carro aqui dentro do meu condomínio com um adesivo da loja. Como assim? Então, deixa eu ir atrás, Então, às vezes a gente corre para mar aberto e a gente tem o nosso aquário, né? Então, qual que é seu aquário? É o bairro onde você mora, são os amigos que você tem, são os amigos dos seus clientes, são as pessoas que frequentam uma oficina. Então, parcerias, né? Foi a palavra que você usou. Então, tudo isso, Ale, é um processo de trabalho, mas é um processo mental. Então, eu preciso construir. Eu tenho habilidade com o quê? Eu tenho habilidade de falar com pessoas novas. Eu não gosto de ficar insistindo numa ligação para o cliente. Então, busque novos clientes. Mas não deixe de fazer isso. E aí, como que eu reduzo o meu estresse, né? De ouvir 90 nãos, né? De ir em busca e às vezes não ser o momento de compra do cliente. Eu tenho que ter um bom ambiente de trabalho, eu tenho que estar preparado psicologicamente para aquilo. Tenho que ter uma cadeira confortável, tenho que fazer pausas regulares. Não, hoje eu vou chegar, vou sentar e não vou sair daqui enquanto eu não fizer uma venda. Isso vai te estressar. Então, às vezes, você coloca metas sobre você que, ao invés de te auxiliar, aquilo vai te atrapalhar. Mas o vendedor, ele tem que colocar isso na cabeça, ele tem que mudar o mindset dele, porque ele é ligadão no 220. Ele não vai parar, porque ele quer bater meta. Mas ele tem que parar. Ele tem que dizer, olha, neste momento eu tenho que fazer isso. Então, dentro de um processo, existem as pausas necessárias. Então, de quando em quanto tempo eu tenho que parar? Então, por que as pessoas dizem assim, os médicos falam, você tem que tomar 2 litros de água por dia? Os 2 litros de água, primeiro que é para você hidratar seu corpo, mas porque você vai fazer pausas de tempos em tempos para ir ao banheiro, por exemplo. Então, uma pausa de ir ao banheiro dentro da sua rotina de trabalho é importante. Reduz o seu estresse. Você encontra outra pessoa, você toma um café, só não vai perder o foco. Isso, eu quero fazer uma pergunta. Como não perder o foco? Então, como? Porque, a gente perde o foco em conversas, em bate-papos, nos cafezinhos. Sim. E também que eu preciso aprender com você no celular, né? A gente abre lá o Instagram para ver, fica 20 minutos num piscar de olhos. Ale, a dica que eu vou dar para você e para todo mundo que está nos assistindo é a seguinte. Tenha senso de urgência das coisas que você precisa fazer. Se você tiver esse senso de urgência, você vai deixar um pouco de lado o celular, a conversinha, porque você fala, peraí, meu foco hoje é ligar ou falar com 30 pessoas. Enquanto você não termina de falar com aquelas 30 pessoas, você não pode mexer no seu celular, você não deve mexer no seu celular, você não deve ficar com conversas, você tem que colocar aquilo como uma regra. O senso de urgência é, então, o que eu defini que eu preciso fazer no meu dia primeiro. Exatamente. Então, qual é o alvo e o objetivo de um processo? Aumentar as vendas. Como eu aumento as vendas? Falando com mais pessoas. Como eu falo com mais pessoas? Me dedicando mais tempo a buscar esses clientes. Eu não sei se você também já trabalhou, né, como vendedora? Fui vendedora. Então, às vezes o vendedor ele fica um pouco impaciente, né? E o cliente do outro lado quer conversar, quer bater papo, porque a venda, ela é uma consequência. Sim. Eu vou fazer um paralelo aqui da venda de carro com um restaurante. Você não come num restaurante que você não conhece. Se você passa na porta, você olha e fala assim, esse restaurante aqui tem uma cara meio estranha, você não vai. Assim é uma concessionária. Então, se um vendedor te atende muito rápido, responde tudo de qualquer jeito, demora para responder um lead, você fala, não confio. Porque imagina, se ele tá me tratando assim antes de eu comprar, você imagina depois que eu comprar se eu tiver um problema.
né? Então, a importância de você dar prioridade nas coisas. Eu posso fazer tudo, desde que eu tenha cumprido a minha tarefa. Você tem filho, eu também. Então, vamos dar um exemplo da criança. A gente fala para a criança, enquanto você não terminar a sua lição, você não vai brincar. O que é o nosso brincado adulto? É o celular, é a conversa do café. E o que é o nosso terminar a lição? É ligar para os clientes, fazer contatos. Deixa eu te perguntar, não é todo dia que a gente tá bem. Como eu faço nos dias que eu não quero... Sabe aquele dia que você acorda, não quero ligar para ninguém, não quero fazer nada? Como que eu coloco isso dentro de um processo? Esses dias, esses bad days aí. Por isso que é importante você ter uma meta espaçada, né? E não deixar tudo para um dia só. Eu não vou trabalhar não. Deixa tudo para o final do mês, porque aí você se pega um dia ruim no final do mês, você não alcança a sua meta mesmo. E a minha dica aqui é, não tá bem, não faça. Porque você não vai fazer bem feito. Tudo que a gente não faz de coração, de alma, entregando, não faça. Eu não sei se você já viu as pessoas dizerem assim, eu não sei cozinhar. Eu não sei cozinhar. Não vai sair bom, porque ela já colocou aquilo nela. Então, é a mesma coisa quando a gente não tá bem. Então, você não tá bem, como que você... Pra você falar no telefone, você tem que trocar. O cliente percebe essa energia, né? Percebe e não é uma boa experiência. Então eu não ligaria dentro desse processo para eu conseguir bater a meta. Nesse dia eu não ligo. E também não me sinto culpada. Não se sente culpada. Isso é uma coisa importante que você falou, bem lembrado. Quando você se culpa de algo, você se trava. Ao invés de você se ajudar, você pior. Você fala, não, agora só falta isso, eu não fiz isso. Eu tenho que ir ao contrário, isso tem que ser um gás para mim. Então, se eu falei com 30 clientes e não consegui nenhuma venda, deixa eu falar com 40. Então, você vai aumentando isso até o dia que você falar com 50 pessoas, você fala, nossa, eu já falei. Então, se você não começar, você não vai sentir um resultado. Então, tem aquela frase antiga que todo mundo diz, se eu não fizer as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Resultados diferentes, fazermos coisas diferentes. Então, a dica é essa. Priorize. Tenha em mente o seu trabalho, qual que é o seu foco, aumentar as suas vendas. Então, foca nisso. O resto é tudo consequência. Tudo consequência. E atenção também, Ale, às vezes, as vendas por fora, né? Por fora que eu digo não é por fora fora do processo. Vender um despachante. Vender um acessório. Então, quando eu não tô falando do que eu fazia para me vangloriar, não, tá? Estou falando do que eu fazia como dica para todo mundo. Muitas vezes, quando você vende um carro zero, você vai lá e faz uma proposta de venda de acessórios, a pessoa fala, não, já tô gastando tanto, agora não. Eu guardava aquela proposta. Quando eu via que a pessoa tinha terminado, por exemplo, de pagar um documento, eu voltava e falava, seu acessório tá aqui, hein? Agora você já acabou uma dívida, vamos fazer outra? Olha, é o mesmo valor. Você já estava acostumado a pagar aquilo. Vamos pôr o acessório que você queria. E vendia muito. Colocava lá na sua agendinha, por conta do processo. Porque a maioria das vezes a gente tem vendedor que esquece, né? Sim. Preocupado em vender outro carro, esquece. Porque é isso, Ale. Eu não posso estar preocupado com o que eu tenho lá na frente para fazer. Eu tenho que estar preocupado com o que eu estou fazendo agora. Então, qualidade. Então, caderno, tá, Ale? Não é sistema. Não era CRM. Não era CRM, não era... Isso é uma coisa bem importante. Às vezes você pensa, mas eu não tenho onde eu trabalho não tem CRM, onde eu trabalho não tenho nada informatizado. Gente, papel e caneta. Dia tal, eu atendi fulano, coloca lá, daqui tantos dias eu vou atender ele. Depois vai ter umas novidades aí, né? Acho que a gente não pode falar muito sobre algumas coisas, mas vai ter uma coisa bem legal que a gente vai ensinar. É uma calculadora de CRM para a pessoa fazer. Que legal! Um spoilerzinho. Fazer em casa para ter esse controle com quem eu falo, quando eu falo, o que eu falo. Então, tudo bonitinho. Mas isso fica para Tá chegando? Tá chegando? Tá no quase forno? Saindo. Tá no forninho. Tá cheirando pão já. Ai, que bom. Mas não precisa se preocupar com grandes tecnologias, com grandes ferramentas. Não. É papel e caneta. Olha só. Às vezes a gente quer inventar Pois é. e deixa de fazer o básico, né?
Então, o que é o básico? Prestar um atendimento. Eu vejo bastante, eu visito bastante concessionárias, né? E às vezes a gente vê e fala, poxa, mas a pessoa tá ali há tantas horas conversando com um colega de trabalho, o tempo que ela tá ali, ela poderia ter ligado para 20 clientes. Então, nós nos sabotamos. Então, Verdade. quando você fica lá no celular, não você a ler, né? Mas as pessoas ficam, elas estão se sabotando. Porque naquele momento é como se você parasse o mundo e falasse, faz de conta que o mundo não existe. Mas, e vou falar um negócio pra você, é complicado, porque eu me perco também, é complicado. Eu entro ali pra trabalhar e às vezes passo o tempo que eu não vi, tô fazendo outra coisa ali, Sim. falta de foco. E na verdade, assim, hoje tudo é feito pra isso. A própria produção do vídeo do Instagram, o arrasta pra cima, essa forma rápida de absorção e essa forma também muito rasa de absorção das coisas, aquilo é viciante. Ele vicia o seu cérebro. E quando você vê, você já perdeu 40 minutos. Porque, desculpa dizer, gente, perdeu. Porque quando você pega uma piadinha, mas dificilmente você vai pegar aquilo pra usar no dia a dia. Né? Principalmente eu tô falando aqui de rede social. Né? E para aproveitar e usar a rede social a nosso favor, vendedor, use como uma rotina. Chegou um carro novo no seu estoque, foi colocado na loja, compartilha na sua rede social. Pede para os seus amigos compartilharem, curtirem, mandarem um comentário. Fomenta isso. Mostra, olha o que chegou aqui, olha o produto novo que chegou. Tem vendedor, às vezes, que não sabe nem que carro tem no estoque. Né? Triste. Então, assim, uma das coisas que eu sempre fiz na minha rotina era chegar e falar: tudo que tá aqui tá vendido? Ou tá livre? Porque quando eu trago um cliente, eu não posso mostrar o carro pro cliente e depois falar, então tá com uma reserva. Não. Então, eu sempre. A rotina não é só no falar, mas a rotina também no agir. Cliente vindo fazer test drive com um carro sem ar-condicionado e o carro tava no sol desde as 9 da manhã, isso era 5 horas da tarde, quer dizer, o carro tava um forno. Não tinha chance do cliente gostar daquilo. Né? Então, assim, o cuidado que você tem que ter. Então, o seu olhar vendedor, a rotina não é só para você, é para o seu ambiente. Ah, mas só eu na minha loja guardo o carro, só eu na minha loja. Você tá fazendo para você. Ah, mas o pessoal tá se beneficiando? Que bom. Ale, onde você passar, deixe coisas boas. Não deixe coisas ruins. Deixe um legado positivo. Deixe uma boa marca. Não deixe marcas ruins, de egoísta, de eu faço isso, outro faz aquilo. Não. Faz pra você. Né? Eu sempre ajudava muitos vendedores que trabalhavam comigo. Silvia, empresta seu caderno aí pra ver como que eu sou. Claro, pode usar aqui. Ó. Que bom que você tá usando a mesma coisa que eu tô usando. Né? Não quero eu sozinha. Não tem graça eu sozinha vender 38 carros e você vender 8. Né? E é difícil, o mercado é difícil, é apertado, é competitivo, é duro. E as pessoas têm contas, as pessoas têm objetivos pessoais, né? Então, que a rotina te ajude a vender mais, aumentando a sua produtividade para você ganhar mais dinheiro, para você ser mais feliz, para você fazer o que você deseja fazer, né? Para você estar bem com você e com quem está lá na sua casa te esperando, né? Com certeza. E você, como que você começou a gostar de processos? Por que que você gosta de processos? Eu acho que o processo ele te ajuda, né? Eu sempre falo que o processo ele agiliza o seu dia, né? Então, se de manhã você já acorda e você fala, meu processo é esse, então você toma café da manhã, toma banho. Você pensa menos ao fazer? Porque você já sabe o que tem que fazer? Nada. Você só pensa na primeira vez, depois vai no automático. E quando você vê, você já fez. Então, fica leve. Quando você tá sem uma rotina, sem um processo, você levanta, você fala, o que eu vou fazer hoje? Você não faz nada, você fica rodando em círculo. Então, um vendedor, por que ele tem que ter um processo de rotina, de ligações, de contatos? Porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai ficar sentado esperando o cliente entrar? Entrou um cliente. Então deixa eu atender. Mas o cliente era só uma dúvida para saber se a churrascaria era aqui do lado ou não. Ou, um cliente que não é meu. Ou um cliente que não tem o perfil. Eu não posso ser passivo. Eu preciso ser ativo. Mas para eu ser ativo, eu tenho que ter uma rotina. Senão eu vou me perder. Eu vou querer fazer isso, vou fazer tudo ao mesmo tempo e eu não vou chegar em lugar nenhum. Pra gente finalizar, então, explica o que seria uma boa rotina. Vamos lá. Pra eu conseguir bater uma meta. Organização mental, física
Física Anotar? que eu falo é o papelzinho, né? Eu preciso ter um foco no aumento da minha produtividade, sempre. Eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. Eu preciso pensar como eu chego na minha meta. Então, cada um tem uma meta. E, por último, eu tenho que reduzir o meu estresse. E é isso. A Adorei. rotina faz tudo isso. E como reduzir o estresse mesmo? Eu reduzo o estresse quando eu crio um bom ambiente. Então, eu já sei que eu vou ter que passar por isso. Lembra da viagem? Eu sei que eu vou ter que esperar. Eu sei que eu vou ter que ligar. Eu sei que eu vou ouvir 90 nãos. Quando você Já se prepara. Se prepara. Prepara. Você já sabe, né? Igual quem tem filho vai levar o filho para tomar vacina. Você sabe que a criança vai chorar. Então, se prepara psicologicamente para aquele momento. Então, se prepare para o não. Vou receber 90 nãos no mês. Reduza o seu estresse. Adorei. Faça pausas frequentes, regulares, Sem culpa. sem culpa. Se não estiver bem, não ligue. E vida que segue. Adorei essas Boas dicas. metas. Boas vendas aí pra vocês. Gente, Obrigada, prazer, Silvia. viu? Tudo de bom. Boas vendas, bom atingimento de metas e deixem bons frutos para onde vocês passarem, viu? Maravilha. Tá bom? Obrigada, Obrigada, Silvia. querido.